Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje falaremos sobre a importância da filosofia na minha vida. Talvez seja um tema meio bobo para alguns, porém é um tema muito relevante porque se não fosse a filosofia, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. E isso é um fato. Por que eu falo isso? Porque a filosofia fez parte da minha formação, tanto intelectual quanto acadêmica. E quando eu falo de formação intelectual e acadêmica, estou falando de horas e horas de estudo e de motivação de por que estudar, de por que pegar várias pessoas, vários filósofos que simplesmente não parecem ter muita correlação entre si, porém que foi uma coisa muito importante. Para definir isso, eu vou definir algumas importâncias que alguns filósofos tiveram na minha vida. Vou falar tanto de quem são eles e de qual foi a importância deles na minha vida. Então vamos começar pelo período pré-socrático. Tales de Mileto. Basicamente, Tales de Mileto foi o primeiro filósofo que realmente tive contato de fato. Foi o filósofo ao qual eu consegui ver a vida como se fosse de uma outra forma. Porque basicamente Tales de Mileto fala que tudo é água. E quando ele fala que tudo é água é por conta de que na filosofia por um período se divide como é que o mundo é feito, e se divide basicamente pelos elementos da natureza. Então, basicamente, os 5 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. E tinha um quinto elemento que hoje já não temos mais, que era o do éter, que é basicamente uma parada de extralunar, ultralunar, enfim. É uma viagem um pouco mais aprofundada que eu posso estar passando isso depois. Mas a grande importância dele na minha vida foi justamente isso, foi a referência sobre ver outras formas de mundo. Logo em seguida temos Pitágoras, o papel fundamental na minha vida de estar correlacionando a filosofia de uma forma mais lógica, de estar entendendo como a filosofia funciona de forma mais lógica, de conceitos mais palpáveis. Isso é muito importante para justamente quando a gente entra em Zenão, que Zenão justamente tem um conceito filosófico da contradição. Então, basicamente, a gente pode pegar alguns elementos filosóficos que podem parecer fazer sentido em algum momento, porém, quando a gente passa para um outro ramo, a gente aprofunda mais nesse assunto, a gente vê que não faz muito sentido assim. E é muito importante o Zenão para a minha construção filosófica, justamente ele mostrar esse conceito e dizer que, basicamente, que nem tudo que você pensa, nem tudo que você correlaciona, utiliza a lógica para correlacionar, é verdade. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que ter muito cuidado. E se chama período pré-socrático justamente por causa de Sócrates. Sócrates foi o cara que, como é que eu posso explicar? Ele foi o cara que basicamente abriu meus olhos para a filosofia. Eu olhei assim para a filosofia e pensei, nossa, isso aqui é legal. Quando chegou Sócrates, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é filosofia. Para quem não conhece Sócrates, Sócrates era um advogado de Atenas. Então ele tinha formação de advocacia, então ele era uma pessoa que conversava muito. Então ele chegava nas praças e falava, e aí, bora trocar um papo, tudo mais, e começava a conversar, conversa aqui, conversa ali, conversa ali, conversa ali, e basicamente entendendo como é que funcionava o pensamento lógico. Tanto que a gente tinha a guerra de Sócrates e os sofistas. Então essa guerra basicamente perdurava justamente porque os sofistas vendiam conhecimento. Sócrates já não acreditava em vender conhecimento, que o conhecimento tivesse acessível para todos, todo mundo devia pensar por si próprio. Isso é muito importante justamente por conta dos discípulos de Sócrates, que é Platão e Aristóteles. Platão, acho que é um que todo mundo conhece justamente por conta do mito da caverna, o pessoal de negócios acaba utilizando muito algumas... Mas Platão, ele consistia basicamente no mundo das ideias. Ele tinha uma filosofia de que tudo podia ser nas ideias, a gente podia achar tudo nas ideias. Isso foi uma coisa muito importante para minha formação, justamente por conta de que foi começando com isso que eu comecei a ter um pensamento muito mais analítico e muito mais abstrato em relação a algumas coisas. Então eu não precisava correlacionar exatamente alguns elementos, porque uma parte desses elementos podia viver no mundo das ideias. Isso é uma coisa fenomenal, uma coisa fantástica que se tem na filosofia. E Aristóteles era o cara que conhecia, que estudou várias matérias. Ele basicamente estudou todos os tipos de ciências naturais, exatas, humanas. Então ele foi um cara muito importante. E na minha construção, basicamente ele teve a importância de mostrar ao mundo. Tanto que hoje eu faço física justamente por conta do estudo que eu tenho em geral, das ciências naturais, das ciências biológicas. E isso é uma coisa que mudou muito a minha visão de mundo. É uma coisa fenomenal. Já por sua vez a gente entra num período que basicamente foi entre Sócrates e... Enfim, tem uma confusão, como isso aqui não é exatamente uma aula, então não vou me aprofundar muito nisso. Mas tivemos o cinismo. O cinismo, para quem não sabe, Diógenes, o cara que basicamente era o porra louca, ele basicamente chegava e falava
qualquer coisa para qualquer pessoa e não tava nem aí. Então esse cara é muito responsável justamente pela filosofia que eu sigo hoje em dia, sobre você não precisar viver com tantas coisas, você pode viver com pouco. Você não precisa ter o carro mais luxuoso, a casa mais luxuosa, não, você só precisa do básico para viver e só isso aí já basta. Então o cinismo tem uma grande importância na minha vida justamente por conta disso. Assim como o epicurismo e o estoicismo. O epicurismo justamente por conta da correlação dos prazeres, de você viver uma vida com prazeres moderados, nada de muito abundante, nada de muito extraordinário. O estoicismo é basicamente aceitar a vida como ela é. Então eu sigo todas essas filosofias na minha vida justamente por ter tido elas e compreender um pouco mais como é que funcionava cada uma delas. E podemos passar para a filosofia moderna, de niilismo, existencialismo e absurdismo, que basicamente tem uma importância muito grande na minha vida por conta do que? No niilismo, a gente vê o mundo de forma muito mais... Eu não diria pessimista, porém eu diria de uma forma muito mais... nada existe, nada tem uma correlação muito grande. Poderíamos dizer assim, quase com pessimismo. O existencialismo, já com Sartre, ele basicamente fala sobre o próprio existencialismo, sobre a existência do ser humano. Então, a própria condição de existência é uma coisa que acontece, nós estamos existindo e não temos muito o que fazer por conta disso. Então, é um tipo de filosofia muito interessante para você entender algumas correlações. E o absurdismo de Camus, que alguns locais chamam de Camus, mas eu gosto de chamar de Camus. Mas o absurdismo de Camus, que basicamente fala de que a vida é um absurdo. Então, tem de grande influência na minha vida justamente a concepção de como a vida é um absurdo e meio que não tem o que fazer em relação a isso. A vida é um absurdo e é isso. O que você vai fazer mais? Me diga aí. Você vai organizar a vida? Vai categorizar a vida? Não, a vida é um absurdo. Às vezes acontecem umas coisas muito absurdas na nossa vida. E ele é muito bem demonstrado isso no livro O Estrangeiro, de Camus, que é um livro que você começa lendo de boa, na metade você já acha estranho, no final você me pergunta, porra, mas como assim? O que aconteceu para chegar nisso? Que viagem é essa, irmão? Então, isso é uma coisa muito legal de Camus, que você vai lendo, você vai tentando compreender um pouco da filosofia dele e você percebe o quão absurdo realmente a vida é. A vida é um absurdo e não tem muito o que fazer com isso. Isso é uma coisa muito legal de se observar e de se ver justamente na filosofia, que é uma coisa que a gente vai levando conforme os estudos. Obviamente, hoje em dia eu estudo bastante filosofias europeias, filosofias modernas, porém eu tenho ainda uma grande vontade de ler filosofias chinesas, japonesas, africanas, indianas, que são filosofias que vão compreender muito mais. Obviamente, uma filosofia que eu sempre estudo, que eu mais estudo na verdade, que não é europeia, é basicamente o budismo, que é indiano. O budismo vai se desenvolvendo, toda a filosofia, todos os conceitos, que querendo ou não se ligam um pouquinho com o cinismo, mas vai se ligando em relação a todos os conceitos sobre a meditação, sobre o que é necessário na nossa vida e por aí vai. E isso é uma coisa que eu digo que eu queria ter aprendido no meu ensino médio, eu queria ter visto tudo isso e absorvido com mais força, ter perguntado mais. E olha que eu fui uma criança muito curiosa. E é uma coisa que eu digo hoje em dia que é muito importante, a filosofia literalmente salva vidas, por conta de que você pode simplesmente seguir o que uma massa está falando, que uma certa quantidade de pessoas estão falando e não pensar muito sobre isso. Mas quando você vai estudando filosofia, você compreende que nada que você estuda é uma verdade absoluta. Você tem que investigar, você tem que ver, tem que debater. Existe uma ampla variedade de interpretações sobre uma mesma coisa, e isso é muito importante para a construção do conhecimento. Afinal, não se constrói conhecimento basicamente vomitando informações. Se constrói conhecimento justamente você debatendo, argumentando, criticando, discordando. Claro, obviamente, de forma saudável, que não é uma coisa que eu vejo acontecer hoje em dia. Hoje em dia eu vejo as pessoas muito mais se importando em xingar mais os outros do que debater ideias. Eu vejo hoje em dia pessoas mais se preocupando em xingar os outros do que debater ideias. Isso é uma coisa muito prejudicial para a construção de conhecimento, uma vez que construção de conhecimento precisa ter discussões, precisa ter debates, precisa ter contrapontos. Não existe construção de conhecimento eu falando uma coisa e falando, o céu é azul, a outra pessoa chegando e falando, realmente, eu concordo com você porque o céu é azul. Não, por que o céu é azul? Como é que a gente define o azul? Por que essa cor existe? Obviamente, eu estou extrapolando isso para uma coisa extremamente absurda, porém, até o próprio conceito das cores, por exemplo, será que a única forma, uma das poucas coisas que a gente não consegue verbalizar, não consegue colocar em palavras, é descrever uma cor? Tente descrever uma cor, se você conseguir, deixa nos comentários que você vai revolucionar a linguística, tenha certeza disso.
mas uma coisa que é muito difícil você conseguir falar, de você conseguir colocar em palavras é justamente a definição de uma coisa. A construção de pensamentos leva a isso, leva a você debater ideias, a você conseguir estimular o seu cérebro de uma forma muito saudável. E é importante porque o estímulo de ideias, de informações é uma coisa que te leva longe. Você vai se tornar uma pessoa muito melhor, acredite. Então debate ideias, converse, porque a filosofia é muito importante para a construção de conhecimento, e eu digo isso não só hoje em dia, mas você vê isso por toda a história. Pegue um livro de história e vá lendo, você vai ver que os grandes pensadores que realmente existiram, as pessoas que mais estudaram, tiveram sucesso na vida não somente porque elas se esforçaram, mas porque elas obteram conhecimento para poder conseguir utilizar esse conhecimento e ter a coragem de ir lá e fazer as coisas que ela realmente acreditava. Então, uma pessoa que tinha uma ideia que todo mundo achava que é um absurdo, ia lá, colocava a prova e conseguiu revolucionar o mundo. Newton, hoje em dia mesmo, era um cara que todo mundo olhava e pensava, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo? E olha só, hoje em dia ele é a maior referência, literalmente a base, o alicerce da física. Então, tudo começa com a criação e o debate de ideias. Então, debate ideias, converse mais, tente entender o ponto das outras pessoas e tente entender os seus próprios pontos, tente se questionar. Se você tiver uma ideia, tente primeiramente achar que ela está errada e prove que ela está certa. Leia, pesquise para você chegar e falar, não, essa ideia que eu tenho está certa por causa disso, 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 disso. Isso é muito importante porque você vai estar vai ser uma pessoa crítica. Você vai estar sendo uma pessoa crítica, não vai estar sendo uma pessoa que só recebe as informações. Você vai estar construindo as informações, vai estar construindo pensamentos. E hoje em dia se falta muito isso, falta muitas pessoas que constroem pensamentos, que não só seguem pensamentos de massas. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, comenta alguma coisa, comenta sobre essa ideia maluca, sobre esse debate, que eu quero muito ver o que vocês têm a falar. E agradeço muito por estar assistindo o vídeo até aqui. Então, muito obrigado. Até a próxima.